Boa noite! Agora Lanterna do Weibe. E vamos começar diretão assim, Eric, na apresentação, fazer apenas um breve resumo. Existe uma falsa. Abrão, Desculpa. Fala. fala aí por quê. Boa noite, né, a todos. Bom dia, não sei se você está assistindo isso aqui na sexta-feira, né? Boa tarde. Abrão, fala aí por que Red Pill? Por que você escolheu esse tema? Porque eu peguei aqui a capa. O pessoal tá vendo aí, já viu na thumbnail? Mas coloquei a capa aqui, ó. Red Pill. Por que Red Pill? O que isso tem a ver com o movimento feminista, o cafajestismo? Dá um preâmbulo aí antes da gente ir para apresentação. Então, maravilha. A luta por direitos das mulheres é legítima. Então, por exemplo, herança. Mulher não tinha direito à herança. Você tinha duas filhas, um filho, ficava tudo para o seu filho. Errado. Tem que dividir igual. O islamismo, a mulher recebe metade do que o homem. Então, por exemplo, você tem duas filhas e um filho, é o meu caso. Meu filho recebe metade de todo o meu patrimônio, cada filha recebe um quarto. Porque a mulher é metade de um homem. Mas é melhor do que não receber nada. Né? Eu acho que existe, veja, eu sou descendente de mulheres guerreiras. Minha mãe era médica, cara, numa época que minha mulher não era médica. Ela foi, na turma dela de medicina, tinha duas alunas, ela e outra. Né? Então, a bisavó já era professora. Mulherada na família, a mãe da mãe tinha arma. Por quê? No interior do Brasil não é que era bonzinho, bonitinho. Chega um desconhecido, tá a mulher com as crianças, o marido tá trabalhando, tá fora. Na casa tá a mulher, as crianças, tem um cachorro, meu, e a mulher tá em garrucha, grande ou pequeno. Minha mãe colocou um bandido que tinha pulado o muro de casa, meu pai estava trabalhando, o cara subiu durante o dia, escalou o muro, minha mãe colocou o cara para correr, descarregou eu vi ela descarregar uma pistola. Então veja, o direito da mulher poder ser médico, o direito da mulher poder votar, o direito da mulher poder ela concorrer em igual condição a ser policial, porque o exame para policial, a mulher não tem condição de ser policial. O exame para policial, cara, são três barras que você tem que fazer. O exame físico tem que ser igual para homem e para mulher. Se a mulher consegue correr a mesma coisa que o homem, não é tão absurdo. O exame físico para policial não é tão absurdo. Eu sou contra a cota. Mas a mulher quer ser policial, o exame físico não é um absurdo, para homem não é um absurdo, é três flexões. Mulher não consegue fazer três flexões, ela não pode ser policial. Ela não consegue correr um básico ali, tá? Ela não pode ser policial. Mas você é contra ter policial mulher? Lógico que não, eu sou a favor. Eu posso relatar em algumas circunstâncias, eu nunca fui policial, mas eu, por exemplo, eu era de um movimento escoteiro e a gente cuidava de crianças. E era um movimento escoteiro misto, tinha bandeirantes, mulheres e tinha homem. Eu era o chefe, eu tinha 17 anos, eu era o chefe dos lobinhos. E tinha o quê? Tinha mulher junto, tinha eu de chefe e tinha uma moça da mesma idade que eu também, de chefe, que cuidava das crianças. Tinha mulher e homem. Quando precisava levar num banheiro público, vai comer, mas quando precisava alguma coisa, uma atenção, limpar, tal, uma coisa, é melhor ter mulher. O homem com pipi não deve ficar com mulher, não deve ficar com criança pequena. Eu acho que quem tem pipi, adulto com pipi, deve ter uma distância até por questão de segurança do adulto. Então a mulher, em várias situações, é importante que tenha policial mulher, é importante, mas eu sou contra a cota. A mulher vai passar. Minha mãe entrou na faculdade de medicina sem cota. Sem cota. Então eu sou contra a cota. Mas eu acho que a mulher tem sim o direito de, fazendo o mesmo exame, passou, não tem um problema nenhum. E, inclusive, eu acho que a mulher tem que saber atirar, tem que ter um ofício,
tem que saber se cuidar. Tá? Eu cobro isso das minhas filhas. Eu cobro isso delas. Saber atirar. Eu cobro isso delas. Só que o que acontece? Nessa busca legítima, ao longo do tempo, existe uma busca legítima. A esquerda capturou essa busca legítima, distorceu e tornou num instrumento, o feminismo, que é o feminazi, né? Tornou num instrumento para desestruturar a cultura ocidental, a família. No Karl Marx está lá escrito explicitamente: a família é nossa inimiga. Enquanto houver a família, a figura do pai, que exerce o poder do capitalista malvadão na família, então, de saída, a família já prepara as pessoas para serem submissas ao sistema. Então, desestrutura a família é inimiga, está lá no Das Kapital, está lá no Marx, está lá, a família é inimiga. E eles utilizaram essa busca legítima, distorceram, capturaram, e hoje o feminazi, ele é um instrumento do mal. Na minha opinião, é uma coisa a ser combatida. Então, a mulher não tinha mulher masculinizada na minha família. Não tem, que eu saiba, não tem nenhum, né? Mas se tiver também, acontece, né? A mulher está lá na porta da fazenda, pois não, está com o agarro, pois não, o que você quer? Não, meu marido não está, pode ir embora. Não tem, vai embora daqui. Não precisa apontar, está com a arma aqui. Vai embora daqui, some. Não, eu queria ver não sei o que lá, quando meu marido volta à noite você volta, ou amanhã. Aqui não. Cachorro latino é assim que... Só que foi capturado, distorcido, e essa coisa legítima, que a mulher se impor. Tem outra passagem também, a minha mãe atirando eu vi, a outra que era famoso, lá em Barra Mansa, minha bisavó Flagon, ela era professora, e ela queria que as meninas continuassem estudando. Tinha o primário, que era o Fundamental 1, o ginásio, que era o Fundamental 2, e aí tinha o ensino médio, que era para formar professoras. As famílias não queriam, quando as meninas já estavam mocinhas, 14 anos, que elas continuassem estudando, porque no caminho para a escola, elas podiam... Tinha bêbado, tinha traste, tinha cafajeste, tinha pilantra. Vai lá, mexe, fala. Ali em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, minha bisavó, Flagon Duncan, o nome dela. O nome dela era Flagon e o sobrenome dela era Duncan. O pai dela veio para o Brasil para construir as ferrovias. Aí veio para o Brasil, lá na Inglaterra ele era mais um Zé Ruela, no Brasil ele era um cara que sabia fazer coisa e ficou no Brasil. Casou com uma nativa, ela tinha esse nome gringo, mas ela era mestiça. Tá? E aí ela convenceu os pais daquelas meninas a continuarem estudando com ela, para que ela preparasse as meninas para serem professoras. Chamava-se curso normal, chamava normal. Tá? A condição é que ela passasse antes da aula, na casa das famílias, e elas iam andando, a minha avó na frente e as alunas dela atrás, uma a uma, até a escola, tinha aula e depois voltava caminhando pelo caminho. E ela ia, era uma saia rodada, e nessa saia rodada tem bolso. Você pode ver, antigamente a mulherada era uma saia de trabalho, uma saia, não era uma saia, um vestido, era uma saia de trabalho. A mulherada usava saia e a minha avó usava saia, só que saia com bolso. Ela andava com soco inglês. Eu conhecia a minha bisavó, ela morreu, eu tinha uns 10, 11 anos. Delicado, uma graça, só que brava, que nem a minha mãe. Aí veio um bêbado mexer com as meninas, ela não teve dúvida, ela pegou o soco inglês do bolso e deu na cara do cara. O cara ali mesmo caiu e ficou. Essa história era famosa. Ficou famosa, assim, por décadas. O Flagon Duncan é o seu soco inglês. Então, veja, eu sou a favor disso.
que a mulher estude. Por quê? Porque às vezes o marido morre, e aí a mulher tem que segurar a barra, tem que trabalhar, tem que segurar. O marido morreu, a mulher tem que segurar. Ou casou com traste, o marido se mandou, tem que segurar, tem criança. Então eu não sou... O marido dela morreu, ela sustentava a casa, trabalhando de professora. Então eu não sou contra isso. Eu sou contra a utilização, e aí é uma utilização onde a mulher é inimiga do homem. E isso foi levado no limite, e não complementa. A mulher complementa o homem complementa a mulher. Está falando de uma pessoa que tem um casamento estável. A utilização, o cafajeste, o cara que é descontrolado, que é mulherengo, ele desestabiliza o lar. A mulher que é muito feminazi também desestabiliza o lar. Ela não consegue ver que o papel é um complementar o outro. E isso é muito ruim. E isso cresceu, essa coisa combativa, o homem é nosso inimigo, eu não aceito, não posso, não quero, que eu preciso, eu não sei o que lá. Ficou um ambiente hostil, ficou um ambiente agressivo. Aqui nos Estados Unidos tem mais tempo. Esse feminazi muito veio daqui. A escola de Frankfurt utilizou isso. A esquerda europeia sindicalista veio da Europa. Daí tomou Gramsci lá na Itália na agenda cultural, mas a desestruturação mais agressiva é a escola de Frankfurt, veio daqui. A escola de Frankfurt principalmente Estados Unidos. E o movimento feminismo legítimo, ele foi distorcido, ganhou muito impulsionamento durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, porque os homens foram lutar, faltou mão de obra. A mulherada tem condição de ir para a fábrica e produzir, elas produziram. Aí, quando o marido voltou, falou, calma aí, eu consigo fazer as coisas. E junto com toda a ideologia, né, de esquerda agressiva do feminazi, gerou essa porcaria, esse conflito que hoje está destruindo as famílias, as pessoas não conseguem ter um relacionamento estável, junto com a promiscuidade, né? Você tem que experimentar, você tem que ter sexo com um monte de pessoas, tá? Antes de encontrar o seu verdadeiro homem, e mesmo assim é temporário, porque mulher nenhuma precisa de um homem para ser feliz. Cara, eu acho que você, para ser feliz, tem que encontrar uma mulher, e uma mulher, para ser feliz, tem que encontrar um homem. Sozinha é mais difícil. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Falou isso para as minhas filhas, falou isso para o meu filho. Melhor sozinho. Prefiro você solteirona do que casado com traste. Mas nada de ficar ciscando por aí, não. Então, é isso, é um equilíbrio. Não é um equilíbrio. E tudo isso que eu estou falando não é invenção minha. Eu simplesmente vejo, no mundo atual que a gente vive, que é um mundo que está sendo desestruturado no Ocidente, e faço o que sempre foi feito nas crises, seja no Império Romano, seja sempre você busca referências, ou no passado, ou num exemplo superior. Quando o Império Romano ruiu, você reconstruiu aquele Ocidente com base no que havia daquele final do Império Romano já cristianizado. O cristianismo era uma coisa mais recente, né? Então foi utilizado o cristianismo. Você precisa ter uma referência, você precisa ter um livro-texto, um manual de instrução. O Ocidente tem um histórico. Eu utilizo o manual de instrução, a Bíblia e as referências históricas do Ocidente. No momento de estresse. Não estou falando que seja perfeito tudo. As referências históricas do Ocidente. Por isso que eu preservo, eu conservo as coisas que são positivas e melhoro o que precisa melhorar. Esse é o papel do conservador. E isso não é uma novidade, propriamente dito. Então, veja, criou-se um ambiente extremamente hostil com o feminazi ao homem. E houve um movimento legítimo ao feminazismo, que foi o Red Pill. Olha, é uma porcaria para um homem jovem,
adulto, sem grana, o mundo atual. É um mundo muito mercenário, muito interesse, sem mulheres, com uma abordagem mais tradicional, mais conservadora em grande quantidade. Ao mesmo tempo, existe muito, você tem que ciscar, aproveitar, curtir. E havia o Red Pill, ele surge diante de um quadro legítimo, só que ele é distorcido, não por todo mundo, mas por segmentos grandes. Eu vejo que a distorção do Red Pill é principalmente feita pelo cafajeste. O cara é um cafajeste, o cara é um frustrado, o cara tem problemas com as mulheres. Muitas vezes eu vejo, eu não quero citar o nome, por exemplo, tem um Red Pill famoso aí, que volta e meia ele está envolto em confusão. Para mim, ele é efeminado. A forma dele falar é uma forma efeminada. O cara, ele não quer, de repente, uma periquitinha, ele quer outra coisa. Então, não tem como dar certo ali. Tá? Isso daqui não é bebida alcoólica, não é Campari, tá? Isso aqui é chá de hibisco. Então, veja, Red Pill, existe um problema no mundo. Acorde para o problema. Só que a solução não é uma coisa... É olhar para o passado e buscar as referências passadas. Você precisa achar... mas tá difícil. Você precisa achar uma mulher que presta. Mas não quero. Então, beleza. A gente sobe que é mal acompanhado. Mas o ideal é você arrumar uma mulher que preste para estar do teu lado. Esse é o ideal. Tá? Esse é o ideal. Eu quero viver em celibato. Você pode viver em celibato. Mas o ideal é você achar uma mulher que preste. Tá? Então, essa é o contexto que surge. Eu queria trazer essa referência porque, nesse período curto, eu vejo muitos falsos red pills que têm um monte de problema com mulheres, graves, problemas que não estão diante do... O red pill é legítimo diante dessa desconstrução da escola de Frankfurt. Não, é um cafajeste, é um cara talvez com tendências homoafetivas, e aí ele nunca será feliz junto com uma mulher sem pipi. Então, tudo isso, né, eu queria trazer. E também eu vejo que as referências políticas no Brasil são péssimas. Eu estou vendo vários exemplos aí de cafajeste. Dentro desse contexto, Red Pill, ele é aceito. Um segmento dos jovens frustrados homens fala, não, isso aí é legal. Não é legal. Está errado. Está errado. Está errado. Então, é nesse contexto que surgiu o Red Pill que eu queria falar sobre hoje. Fui claro, Eric? Muito claro. Vamos para a apresentação? Se furar um pneu, quem troca o pneu? Eu ou a Dani? Eu troco o pneu. Se tiver que carregar uma mala, quem carrega a mala? Eu. Quando tem que subir no... Porque a Dani tem roupa de inverno, eu guardo aqui, tem closet, muito mais armário do que eu, só que não dá conta. Então, tem que mandar enfeite de Natal lá para cima, que fica no sótão. Tem que pôr lá em cima, no telhado, embaixo do telhado. Eu deixo lá em cima as coisas que a gente não usa, ou no inverno, ou no verão, ou no enfeite de Natal, seja lá o que for, fica lá em cima. Quem sobe lá em cima? Sou eu. Se aparecer um rato, quem vai matar o rato? Sou eu. Ao mesmo tempo, na hora de fazer a comida, ela faz. Entendeu? Ela prepara, ela compra. Então, a vida a dois, na minha opinião, é muito melhor. Mas e se ela fosse uma bruxa, uma megera? Eu prefiro ficar sozinho. Eu prefiro ficar sozinho. Com certeza. Tá bom? Então vamos para a apresentação? Vamos lá, vou colocar aqui. Aí você vai passando aí, Abraão. Qualquer coisa você me chama. Beleza, obrigado, Eric. E se não ficar claro, por favor, me interrompe, Eric, para eu explicar melhor, como você fez agora. Obrigado, viu? Foi importante. Eu acho que não teria sido bom se a gente entrasse direto na apresentação. Assim como o oposto ao nacionalsocialismo não é o comunismo, o oposto ao nacionalsocialismo, eles são movimentos opostos. Não, eles são muito mais próximos. O nacionalsocialismo é um socialismo para aquela nação.
Por isso que tem tanta semelhança entre o Adolf e as coisas que ele fez na Alemanha com o Stalin e as coisas que ele fez na União Soviética. Tá? Eles são primos, eles não são nada a ver a antítese. Nós somos o oposto deles. Nós somos a favor do ser humano, do indivíduo, da família. Eles são totalitários coletivistas. Eles dizem, cala a boca e me obedece. Eu digo, levante-se e junte-se a nós como um igual. Eu preciso de guerreiros ao meu lado e não de pessoas que escutem de forma bovina e calem a boca e vão embora. Não é isso. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Se tiver errado, eu provei que está errado, beleza, eu não tenho que discutir. Mas eu não quero cegos obedecendo cegamente, acabou. Nunca é, porque a base do nosso movimento é conservador. Tá bom? Usaremos as mesmas verdades históricas, referências históricas, contra as mesmas mentiras. São mentiras que já foram contadas anteriormente. Só que elas vêm com nova roupagem. O que é a nova roupagem? Ah, você é machista. Já escutei um monte de vezes você é machista. Só que o machista aqui é o melhor marido, melhor pai, melhor irmão do que todos os caras ali que era bicho grilo, que aprontaram tudo e mais um pouco. Então, a mulherada ali, na minha adolescência, que falava que era machista, acabou micada. Porque foi atrás de traste, de idiota, de fumeta, né? O cara que queria só... Caetano Veloso é tão lindo. Então, o machista, o que é? É o cara que aceita um xingamento. É o cara que aceita o papel dele de homem. Eu fui xingado de machista, você é um machista. Eu aceito o meu papel de homem. Se tiver um problema físico, e eu não tenho nenhuma deficiência física, não sou cego, quem tem que ficar de pé? Tem uma mulher e um homem. Eu sou mais forte que a Dani, eu fico de pé. Se eu tiver um amigo baixinho, pequeno, eu vou ficar na frente do meu amigo baixinho, pequeno. Eu aceito o meu papel naquele momento. A mesa, o homem senta na ponta da mesa, virado para a porta. Por quê? Porque se aparecer um problema pela porta, é ele que tem que resolver. Acontece em casamento, eu fiquei sabendo, você escuta. Aparece um vizinho louco na porta, o marido saiu correndo, se trancou no quarto e deixou a mulher para resolver com o vizinho. Pode apanhar? Acontece. Às vezes, quem está numa briga pode apanhar, mas você é a pessoa que tem que ficar na frente da tua esposa. É esperado isso. Não, mas eu não tenho coragem física. Também pode ser. É uma deficiência. Mulher, né, casei com uma mulher que não é carinhosa. É uma deficiência. A mulher tem que ser mais carinhosa. Entendeu? Esse papo, eu sou um homem do meu tempo. Na época dos meus bisavós, um pai não segurava um bebê no colo. O que eu vou fazer com a criança? Quando estiver andando, eu ensino a fazer alguma coisa. Agora não é problema meu. Então eu segurei meus filhos no colo. E quando você segura um bebê no colo, segurou 3, você percebe que você é um engodo. Porque o bebê, a hora que você está no colo, estou junto com a esposa, tá? Então pega o cheiro da mãe. Ele começa a procurar o peito, que ele quer leite. Ele não quer o pai, ele quer a mãe. E aí que ele percebe que não é a mãe, ele começa a chorar. Ele não quer o pai está lá para cuidar da mãe, do bebê pequeno. Eu segurei no colo, ele não quer o pai, ele quer a mãe. O bebezinho quer uma mãe. E o papel do pai é ajudar a mãe. Você tem que cuidar da esposa ali quando o seu filho pequeno nasce. Aí você é muito machista. Eu não tenho peito, eu tenho mama, mas eu não sai leite da minha mama, cara. Não tenho como cumprir, fazer tudo igual. Não sai leite da minha mama. Tá? Então é importante as pessoas entenderem que existe uma diferença biológica, existe uma evolução ao longo de milênios que permitiu ao ser humano chegar a essa posição de uma família. Porque o bebê humano dá muito trabalho, não é um bebê fácil. O boi pode ter, nem precisa cuidar dos filhotes, caiu, ficou de pé, sai andando. Bebê ser humano dá muito trabalho, cabeça, inteligência,
Precisa de 2 adultos ali para cuidar de um bebê. E a família foi evoluindo, porque a sociedade humana vai ficando mais complexa. Quem tem família tem mais chance de sucesso. E aí vem a discussão da herança. A herança material é relevante, mas a herança cultural talvez seja muito mais relevante. O que eu aprendi com os meus avós, das histórias dos meus bisavós, dos meus trisavós, ele tem um peso muito grande. Eu trago isso comigo. Eu tento corrigir os erros, não é só história bonita. Minha família tem coisas que eu acho errado e essa geração resolve. A última geração foi como... Na minha, o mesmo erro não será feito. E isso é uma tradição cultural que vai passando de pai para filho. Essa é a principal herança. Você vai proibir... É óbvio que quem tem um bom pai e uma boa mãe sai muito na frente de quem não tem um bom pai ou uma boa mãe. Mas é melhor não ter um mau pai. Em alguns momentos é melhor você... O teu pai é um traço, é melhor você não conviver com ele. O cara não quer ser seu pai, beleza, então você lá é ok. Mas é óbvio que é melhor ter um bom pai e uma boa mãe do que não ter. Isso é herança. E isso, não é justo. Mas quem falou que o mundo é justo, cara? É impossível fazer sem... Então, beleza, vamos deixar todo mundo sem pai, sem mãe. Não faz o menor sentido. Né? Então, eu trago aqui essa conversa, que é relevante, de como enfrentar o desafio do feminazi sem recorrer ao cafajeste. Tem que falar isso daqui, esse cara aqui é um cafajeste. Esse cara daqui é uma pessoa errada. Isso que ele está fazendo, ao longo da história do Ocidente, é errado. Mas teve caso de violência sexual no Ocidente? Teve. Mas não está na Bíblia que é bonito, que pode fazer. Não está que pode fazer. E a Bíblia é a base, em termos de valores, o Velho e o Novo Testamento são valores do mundo ocidental. Segundo Churchill falou isso. Tá? Mas não é segundo qualquer um, é óbvio. Então, como é que a gente enfrenta esse desafio? Porque o Red Pill cafajeste é um problema. Porque ele tira o quê? Ele tira a virtude de um Red Pill legítimo, de uma pessoa tradicional, um homem que busca, um homem conservador, enfrentar o feminismo. A Michelle não é conservadora, a Damares não é conservadora, o Flávio, longe de ser conservador. A família Bolsonaro, hoje, está muito claro que não é conservador. Tem nada de conservador ali. O mais, assim, que está casado com uma mulher, e filho, e por enquanto está... é o Eduardo. E não é conservador, acabou, não tem mais papo conservador. O MBL não tem nada de conservador. Uma boa parte desses Red Pills apenas são cafajestes ou homossexuais mal resolvidos, que partem para argumentos agressivos contra a mulher. Abraão, como é que você sabe? Eu não tenho gaydar. Eu não consigo perceber que o cara é... Mas quando o cara fala muito, aquele jeito assim, meio... será? E fala muito assim, mulher, cara... Tá bom? É isso. Põe lá a apresentação de novo. Misógino, vamos falar que eu sou misógino. Pô, imagina. Ou eles, em vez de... O comunista falando, eu sou progressista. Progressista é o cambal, meu. Pô, tá louco? Você é um comuna safado. Feminista. Você é um cara que quer destruir a família. Capitalista. Pô, quem inventou esse termo capitalismo foi o Karl Marx, cara. Eu não sou capitalista, eu sou a favor do livre mercado. Já falei isso aqui. Então, cuidado com a luta que existe na linguagem. Cafajestes e feminazes, o oposto desses traços, são o que sempre se falou, é que hoje ficou cafona dizer, mas o termo é esse, damas e cavalheiros. Damas e cavalheiros. Uma mulher que sabe se comportar de forma educada como mulher é uma dama. E um homem que sabe se comportar como homem de forma educada é um cavalheiro. É isso.
Eu sou um cavaleiro? Eu tento ser um cavaleiro. Eu tento ser um cavaleiro. Ai, Abraão, que cafona. A gente conseguiu, nessa luta cultural da linguagem, a primeira batalha é poder usar as palavras adequadas. Eu quero que o meu filho... Eu brinco, eu falo com a Dani, eu estou criando aqui talvez o último heterossexual bem educado cavaleiro. Né? A minha meta é essa, fazer do meu filho, eu tenho 3, 2 mulheres e um homem, o último heterossexual que não é um ogro, um cavaleiro. Tem que fazer. Não quer dizer que ele é efeminado, nem que ele não saiba que tem que se levantar e eventualmente segurar e apanhar. Sobrou, vem 3 caras para bater na tua esposa, você vai ter que bater primeiro em mim. Tem problema. Então tem que resgatar a palavra. Dama tem que se comportar como uma dama, uma mulher honesta, dama, educada, que não é boca suja, coisa feia, mulher que fala muito palavrão, é pior do que homem que fala muito palavrão, é mulher que fala boca suja, que não é... mas Abraão, e se a mulher tiver fogo na periquita? O cara, tudo bem, todo mundo é pecador, o ideal é que não tenha. O homem tem que controlar o drive sexual dele e a mulher também. Mas se não dá, vai tentar ser feliz do jeito que você consegue ou menos infeliz. Tá? É o que eu discuto aqui. Na Bíblia está que o homossexual vive em pecado. Agora, eu não sou eu que julgo. E a segunda coisa, se ele está fazendo entre 2 adultos, o problema dele. E se ele é homossexual, não adianta casar e fingir que não vai dar certo. Com a mulher não vai dar certo. Beleza, vamos lá. Resgatar a palavra. E aí, o que é o cavalheirismo? Recorro ao Google para até facilitar a minha vida em vários aspectos, jurídico inclusive. Conjunto de atitudes de educação e cortesia, originalmente focado na proteção de mulheres e fracos. Hoje evoluiu. Para entender melhor, veja como esse conceito se divide. O que é? É o ato, isso é a palavra do Google, mas eu não concordo com isso, não. Esse conceito evoluiu para o lado errado. Para mim, o conceito original é esse. Educação, cortesia e proteção. O papel do cavaleiro é proteger quem ele conseguir. Principalmente quem está próximo dele. E ser educado, ter compaixão. Aí a modernidade é o ato de tratar todos com respeito. Até aí tudo bem, gentileza e civilidade. Todos partindo do pressuposto que a pessoa ao lado que você não conhece é boa. Eu parto do pressuposto que o meu próximo, antes de eu conhecê-lo, é uma pessoa boa. A base é pensar no bem-estar de quem está ao seu redor. Muitas pessoas acham o cavalheirismo tradicional antiquado, exatamente. Então, transformaram em algo cafona. Elas acreditam que tratar a mulher com privilégio reforça a ideia de que elas são frágeis. As mulheres são mais frágeis fisicamente que os homens. Ponto. Hoje em dia, o ideal é que a gentileza seja universal. O fato é ter compaixão. Você tem que ter compaixão com o próximo. Já falei isso. O cara, transgender, tudo perdido na vida, tal, eu tenho que ter compaixão. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele não pode agredir, invadir o meu espaço, mas eu tenho compaixão. Eu tenho pena. O cavalheirismo surgiu com os templários, porque a gente já falou aqui várias vezes. Os templários fundaram Portugal, fundaram o Brasil e, para mim, são uma referência moral. O cavalheirismo surgiu com os templários? Não exatamente. Surgiu um pouco antes o cavalheirismo, que era vem dos cavaleiros. Você tinha os guerreiros malucos que faziam o que queriam. Daí, opa, não, vamos organizar. Começou na igreja. Ó, você é um cara que vive pela violência. Você é um cara que... Surgiu assim o cavalheirismo. Diante de certos momentos, o problema é com você. Você senta na ponta da mesa de frente para a porta. Esse é o lugar tradicional do chefe da família sentar. Na ponta da mesa de frente para a porta. Apareceu uma ameaça, é você que vai resolver.
Não é sua filha pequena, não é sua esposa, é você. Bom, eu sou um cadeirante, tudo bem. Acontece, né? O cara não consegue fisicamente, mas o cavalheiro surge como um homem em condição de ir para a batalha. Naquela época, a cavalo. Esse é o cavalheiro. Só que esse homem mais forte, com habilidades e capacidade do uso da violência, da força, ele não podia usar isso de forma errada. E a igreja começou a criar, a igreja católica começou a criar e orientar o conceito do cavalheirismo. Você não é um bandoleiro, você é um cavaleiro, uma pessoa que vive para ajudar o próximo e, em alguns casos, sim, o problema para em você, inclusive do ponto de vista físico, da violência, da força, para defender os outros, ou a si mesmo. Isso foi criado. Abraão, mas você gosta muito da Igreja Católica, eu já falei. Acho a Igreja Católica um dos pilares do mundo ocidental. Teve gente ruim dentro da Igreja Católica que fez coisa muito ruim em nome da Igreja Católica. Mas não existe mundo ocidental sem a Igreja Católica construída em cima de valores que vieram do judaísmo. Perfeito? Quem expandiu os valores judaico-cristãos, os valores, não foram os judeus. Foram judeus, inicialmente, que se converteram para o cristianismo, como Pedro, e fundaram a igreja. Pedro, Simão, era judeu. Tá? E a igreja católica é fundada dentro desse princípio. E ela tem a capacidade do uso. Atraiu muita gente brilhante, gênios. Não estou entrando no conceito se são santos ou não, mas Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, um monte de pessoas brilhantes. Mas impediram Galileu, cara, putz, teve um monte de outros monges que bolaram coisas, desenvolveram a ciência. A Igreja Católica criou o conceito do cavalheirismo. Existem pessoas, guerreiros, só que eles não podem fazer loucura. Pô, mas a igreja permitia a prima noite, que era o cavaleiro podia, o senhor feudal podia. Teve coisas feias que foram feitas em nome da Igreja Católica. Tá? Mas a mensagem que eu queria passar é que ao longo do tempo essas coisas tendem a ser corrigidas e o saldo é muito positivo, essa é a minha visão. Ô, Abraão, mas você gosta? Cara, eu não gosto de imagem, eu não gosto de sangue, eu não gosto de. Não curto esse lance. O padre Paulo, cara, tem que beijar minha mão. Eu não quero beijar a mão de homem, não curto isso, não gosto nem. Não, me deixa aqui no meu canto. Eu sou um bicho muito arisco. Tá? Sou um bicho muito arisco. Padre Lancelotti, tô fora. Eu tô fora. Padre Favo de Mel, tô fora. Eu conheci uns padres legais. Teve um até que benzeu o meu revólver que eu tenho no Brasil. Um padre polonês. Bati o santo com ele, pena que ele sumiu. Mas, enfim, tá? Vamos lá. Então, mais ou menos por volta do ano 1000, a igreja começou a criar esses códigos de conduta e os cavaleiros templários, que começaram com tinham 7 caras, 3 que eram do condado de Portugal, e 4 do sul da França. Fundaram a Ordem dos Cavaleiros Templários. E esses caras eram os mais fortes. No Japão, também chegou-se a um conceito parecido ao cavalheirismo que se chama Bushido, o caminho da guerra. Bushi é guerra, do é caminho. Tá? Para tentar fazer com que o samurai tivesse um código de conduta alinhado com os valores tradicionais japoneses, que eu considero razoáveis, porém inferiores aos do Ocidente. Por que inferiores ao do Ocidente? Porque eu acho que o Ocidente tem os valores bíblicos e são superiores, não estou falando do lado espiritual, são superiores aos do Japão. Pô, mas o Japão está mais civilizado, porque eles apertam mais o indivíduo lá tem menos liberdade, menos livre-arbítrio. O que você consegue no Ocidente de bondade, ela é feita por espontânea vontade do indivíduo, cara. Isso que é impressionante de ter a Bíblia como referência.
Um cavalheiro não passa pano, isso é importante. O cavalheiro não é o cara por favor, não, é o cara que fala, show, você está fazendo errado, se comporte. É o cara que fica de pé e fala, para de fazer coisa errada. Calma aí, tem uma mosca aqui, eu vou ver se acerta ela. Nessa época do calor, deixaram a porta aberta, estou fazendo coisa, então uma mosca aqui. Enfim. Então, um cavalheiro não passa pano, não deixa para lá. Parta do pressuposto que o seu próximo é uma pessoa correta. Contudo, não seja bobo. Não aceita, não, tá tudo bem, por favor, passa na frente. Não, calma aí. Eu tenho que saber, pelo menos, segurar alguém que está abusando. Para mim, cachorro, por exemplo, cachorro precisa pelo menos dar o alerta. Então, o que eu não gosto é cachorro que balança o rabo para todo mundo. Fox Paulistinha é pequenininho, mas, ele pelo menos está lá latindo. Se é pequenininho, se é fraco, pelo menos late, cara. Pelo menos fala. Falar você pode. Pode falar aqui, pode falar em público, pode falar do lado. Entendeu? Eu não gosto. Eu gosto de labrador, é simpático, eu balanço o rabo para todo mundo. Eu não teria labrador. Labrador não é um cachorro cavalheiro. Fox Paulistinha morre defendendo a casa dele. Ele não sabe o tamanho que ele tem. Ridículo o tamanho dele. Um bicho encapetado. Pastor alemão, boxe. Então, veja, também não adianta ter um cachorro demônio. Né? Ele tem que saber se comportar. Ser humano, para mim, um cavaleiro, um homem, ou uma dama. A dama também tem que... A minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, tudo dama. Entrou o cara em casa, não tinha homem, descarregou a pistola no cara. Minha mãe, eu vi. Então, assim, veja, o cavaleiro, ele não pode balançar o rabo para todo mundo. Se o cara estiver fazendo coisa errada, ele tem que, pelo menos, falar. Pode falar. Teve um episódio, vocês sabem que eu tenho sérias críticas ao Nando Moura. Teve lá um vídeo que ele levou 2 tapas na cara num gordo. Desculpa, uma pessoa que está acima do peso. E aí, o que aconteceu? Ele deixou, ele aceitou. Ah, não, tá com a esposa, não quer reagir na hora, tá? Não vou entrar no mérito. Às vezes o cara tá num dia ruim. Né? Acontece. Mas pelo menos falou. Pelo menos ele falou. Não ficou quieto. Não foi para casa com o rabo entre as pernas. Pelo menos falou. Tem que falar. E eu tenho um monte de críticas ao Nando, hein? Foi uma apresentação. Não tem coragem física, mas pelo menos verbaliza, né? A pessoa que se comporta como uma vagabunda deve ser tratada como vagabunda. Eu trato a pessoa bem até o momento que a pessoa se comporta como uma vagabunda. A partir do momento que ela se comporta como vagabunda, não se arrepende, continua se comportando, ela tem que ser tratada como vagabunda. A pessoa que está cometendo crime, ela precisa ser impedida e punida. Ter compaixão com todos significa combater comportamentos errados. Se eu simplesmente aceito tudo de todo mundo, eu não tenho compaixão com o indefeso que está sendo alucinado pelo cafajeste, pela vagabunda, pelo safado. Os templários são o oposto dos generecas. A gente viu vários vídeos onde os generais, alguns que apareceram, esculhambavam o cara que estava do lado, ajudando eles, gritavam. Ou às vezes o próprio presidente Bolsonaro, né? Que grita com o cara do assessor do lado e alisa para o Xandão. Então, veja, o que os templários tinham, os guerreiros, os cavaleiros? Não os generecas. Um código de honra. Os templários seguiam regras severas de conduta. Você precisa ter humildade, coragem, proteger, saber que você precisa proteger, nem que seja verbalmente, e ter honra. O que eu ouvi dos generecas não são humildes, são extremamente arrogantes, são covardes, desmaiam quando a polícia toca na campainha, saem correndo, choram, protegem ninguém, se precisar entregar a mulher, os filhos, entrega, e não tem honra. Quando o cavaleiro usa a força?
para proteger a própria vida ou a vida de inocentes, isso é óbvio. O uso da força, da violência, é legítimo para evitar que a violência que a violência prevaleça, para impedir a violência, para impedir uma injustiça grave, para defender vulneráveis. E o cafajeste, o que é? Tudo isso aqui é perguntando para o Google, tá? Substantivo e adjetivo usado para... Porque daí também me tira qualquer risco de processo. Substantivo e adjetivo usado para descrever uma pessoa sem caráter, vulgar, de má índole. É alguém inescrupuloso, sem educação. Sinônimos comuns incluem palavras como canalha, tratante, sem vergonha. É o oposto do cavalheiro. E feminazi, também Google, termo criado nos anos 90 pelo radialista americano Rush Limbaugh, usado para criticar mulheres vistas como radicais ou extremistas na defesa dos direitos das mulheres. Quem usa? Eu expliquei aqui como surgiu esse movimento, como ele foi capturado pela Escola de Frankfurt. Quem usa a palavra quer passar a ideia que certas feministas são intolerantes ou agressivas. Posso ser contra as feminazes, os wokes e os cafajestes? Sim, lógico que pode, deve. Tá bom? De forma equilibrada, com certeza. E isso é importante vocês entenderem que é uma coisa de referências culturais. Olha o desafio das pessoas que são boas, decentes e corretas, mas que vivem em culturas islâmicas. Se você pegar todas as passagens que tem no Velho e no Novo Testamento, eu não vejo, em momento algum, autorização para você bater na sua esposa ou bater numa mulher. Eu não vejo isso. No Corão, óbvio, as pessoas boas que seguem o islamismo, elas tentam analisar e contemporizar e mostrar que não é uma tradução, é uma distorção. Só que no Corão existe o conceito da ação física. Primeiro você aconselha a sua esposa, depois você se afasta, não beija, não tem sexo, põe ela de castigo sexual. Por último, não tem jeito, bate. Aí quando você bater, não pode deixar marca, é isso, mas tem o conceito de bater na mulher. Isso está no Corão, tá? Isso daqui está na Sharia, na lei islâmica. E, infelizmente, e eu vou explicar como isso acontece. Existem períodos de tolerância no Islã, períodos onde, todo mundo é bem tratado, é bem recebido, evolui, desenvolve. Eu explicarei por que isso acontece. Só que de tempos em tempos existem crises, e nas crises, o que acontece? Você não atende às expectativas do grupo mais perigoso de qualquer sociedade. O que é o grupo mais perigoso de qualquer sociedade? Homem adulto, sem mulher, sem dinheiro e sem perspectiva. E com educação, com capacidade. Você pega um homem com capacidade, com energia, que não tem mulher, que não tem dinheiro, não tem perspectiva, ele vai tentar sacudir o barco, para ver se o barco vira e a situação melhora. Como você sacode o barco? Uma pessoa inteligente, ela busca referências. Como foi no passado? Sacudiram que mudaram isso. Então eu olho para a história do Ocidente e olho para o livro que a gente usa como referência, que é a Bíblia. Eu olho para toda a história do Ocidente, que tem muito da lógica greco-romana, e olho para as referências morais que são do Velho e do Novo Testamento. No mundo islâmico, no Japão, também se faz isso. Na China, também se faz isso. E lá tem mais violência no Japão e na China do que no Ocidente. Não, tem pena de morte. Na China, a vida humana vale peanuts. No Brasil, a vida humana não vale muito, mas se mata fora do que está estabelecido. Quando a gente olha para a regra, para o regramento, e o nosso regramento é ocidental, é que a gente é um ocidente bagunçado no Brasil. Quando a gente olha para o nosso regramento, pena de morte não é fácil de defender. Saiu do mundo ocidental, o mundo inteiro tem pena de morte. Pena de morte, imagina. Isso daqui mata. Mata não, executa. Isso daqui executa. Isso aqui executa. Isso aqui executa. E manda a família pagar a bala.
O Japão tem pena de morte, China tem pena de morte. Porra. Então é importante, não estou falando que é certo ou errado. Eu sou a favor da pena de morte, só que para ter pena de morte, como a gente está numa sociedade que tem referências ocidentais, a gente tem que fazer uma ginástica gigantesca para defender a pena de morte. Num país islâmico, não. Nesse aspecto, eles estão melhores que a gente. Na questão da violência contra a mulher, quem pensa como nós, como muçulmano, tem que fazer uma ginástica maior para falar, tá errado. Pô, mas no Corão aqui está previsto. Está previsto. Primeiro eu falo, depois ponho de castigo a mulher e, por último... Volta lá, por favor. Estou dando exemplo, mas podia dar exemplo chinês, japonês, em outras culturas, que variam. E violência sexual? No Ocidente, você pega passagens da Bíblia, é sempre errado. Tem caso de violência sexual. Na casa de Davi teve. Na casa de Davi teve violência sexual. Qual o resultado? Horrível. Horrível, não pode. Incesto, violência sexual, não pode, é feio, é errado. Não pode. E no Corão? Existe um espaço, a Sharia permite, isso aqui é pergunta, estou fazendo a pergunta para o Google, quem está respondendo não é o Abraão Weintraub, é que eu sei, eu já tinha lido, eu sabia que existia. A Sharia permite ao guerreiro fazer sexo com as mulheres capturadas dos inimigos? Então, você invadiu uma cidade. Pô, Abraão, mas no Ocidente o pessoal também fazia violência sexual contra as mulheres quando caía uma cidade. Tem, mas é errado, é feio. Fazem, mas é feio, não pode. Na Sharia, está previsto. Você entrou numa cidade capturada, as mulheres ali da cidade capturada estão à sua disposição. Sim, historicamente e sob a jurisprudência clássica, que é o Google respondendo, não é o Abraão. Clássica da Sharia, era permitido aos guerreiros terem relações sexuais com as mulheres capturadas em guerras legítimas. No entanto, essa prática, conhecida no conceito clássico como concubinato, porque você pode casar com 4 mulheres, mas concubinas, escravas sexuais, você pode ter o quanto você quiser. Acabaram de libertar uma menina que tinha sido presa, eu acho que com 12 anos, no Iraque, libertaram em Gaza. Ela é uma Yazid, que isso não é muçulmana, é de uma outra religião. Foi lá o Estado Islâmico, capturou, e ela foi sendo vendida, escrava sexual. Aí, quando o exército israelense entrou em Gaza, ela conseguiu escapar e correu para os soldados israelenses e contou a história dela. Ficou, acho que 12 anos sendo violentada por diferentes donos, porque ela era vendida de um para o outro. Por quê? Porque ela foi capturada pela mão direita. A mão direita, mão forte, capturou aquela mulher. Aquela mulher é propriedade do guerreiro que capturou. Todo muçulmano... Não. Eu diria que um número enorme de muçulmanos considera isso bárbaro. As pessoas boas do Islã, elas têm que gastar mais tempo argumentando que isso é errado do que uma pessoa no Ocidente. É isso que eu estou falando. Existem boas pessoas e existem períodos no Islã que são melhores do que foram no Ocidente. Eu vou entrar nesse exemplo. Por que eu estou contando toda essa história? Para dizer que hoje, no Ocidente, mas no Brasil, existem diferentes propostas de civilização. E essas diferentes propostas de civilização partem de conceitos e valores muito distintos dos quais o Farol da Liberdade defende. Os nossos princípios estão na Bíblia. Ponto. Abraão, eu sou ateu. Mas você concorda com esses valores aqui? Do jeito que eu estou explicando, concordo. Eu acho que o divino não foi um milagre aqui e ali. É a mensagem. A prova da divindade é a mensagem que está lá. O que Jesus falou, para mim, é mais divino do que a multiplicação de peixe. Ele multiplicou os pães e os peixes. O que ele falou é divino. Tá? Então, o valor
a essência é mais importante do que a aparência e o ato. Tá? Volta lá, por favor. O cenário atual é considerado obsoleto e proibida pela esmagadora maioria das autoridades dos países islâmicos. Beleza. Só que quando tem uma crise, os jovens vão lá, revolucionários guerreiros, e fazem mais loucura, muito mais loucura, do que quem segue outras referências. Aqui é a continuação, né? Então, no Corão está escrito: as mulheres capturadas na guerra, aquilo que as vossas mãos direitas possuem. A captura em guerra anula o casamento. Então, por exemplo, a mulher, porque no Corão é proibido você ter relação sexual com uma mulher casada, que não seja casada com você. Só que quando você ganha uma guerra, está anulado o casamento do seu inimigo derrotado e aquela mulher está à sua disposição. A única coisa que você precisa esperar, o ciclo menstrual, para poder picotar. Por quê? Porque para ter certeza que uma gravidez dessa mulher capturada, dessa escrava sexual, de quem é o filho. Se o filho for seu, esse bebê que nascer não pode ser vendido como escravo. E ela também não pode ser vendida como escrava, nem passada adiante. Quando você morrer, ela está livre se ela tiver um filho seu. Tá bom? Então, veja, não é... Tem regra. Existe uma perspectiva, existe um devido processo legal. É isso que é importante. O Islã não é uma barbárie, é uma outra civilização. São outros valores, outras propostas, outra dinâmica. E dentro dessa outra proposta, outros valores, outras dinâmicas, tem períodos bons e períodos ruins. O Ocidente tem períodos bons, tem períodos ruins. Só que para instalar períodos muito ruins no Ocidente, você geralmente precisa atacar a Bíblia. Então, o nacionalsocialismo contra a Bíblia, contra o Velho Testamento. O comunismo contra a Bíblia, contra o Velho Testamento, contra o Novo Testamento. É esse que é o conceito importante que vocês têm que entender. Para organizar uma civilização, você precisa ter um mito fundador e um arcabouço de valores. Senão não é civilização, é barbárie. O Islã tem, só que eles são diferentes dos nossos. Com esse mito fundador e com esse conjunto de valores, você criou momentos bons no Islã. E tem momentos ruins. Os momentos ruins, eles são, muitas vezes, alavancados pela dinâmica revolucionária de jovens que capturam essas partes mais duras do Corão e interpretam de uma forma mais pesada. O que é mais difícil de fazer se você tem a Bíblia como referência. Eu estou dando esse exemplo porque hoje a gente tem alguns movimentos no Brasil. Por exemplo, o bolsonarismo. O bolsonarismo é só barbárie, não tem história. É só barbárie, é só cafajestagem, é só... No MBL, eles estão apresentando uma linha, um fio condutor, conceitos e propostas. No PT, à esquerda, eles têm uma linha condutora, tem fio, tem proposta, não são ocidentais. No PT, são revolucionários de esquerda. E o MBL, ele está apresentando alguns conceitos ali que são a antítese da tradição judaico-cristã que baseia o mundo ocidental. É nesse ponto que eu quero chegar. Historicamente, o Islã teve período de tolerância. O problema é que, nas crises, grupos insatisfeitos olham sempre para passagens mais duras do Corão. Que é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Tá? O que acontece? O Corão, para você ser tranquilo, você tem que estar por cima da rapadura. Eu estou forte, eu estou bem, eu sou poderoso, eu posso dar uma relaxada, posso beber um vinhozinho, não pode beber no Corão. No Islã, em tese, você não deveria beber. Eu dou uma relaxada. Tá
tudo bem, a gente está mandando no mundo, a gente é muito forte, a gente é poderoso, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá maravilhoso. Só que quando as coisas ficam mais complicadas, você tende a ficar mais duro. Pô, tô perdendo, você vai impondo alguma resistência. O Islã passou a enfrentar um período mais difícil, século XIX principalmente, né? A decadência do Império Otomano, o Ocidente em forte expansão, entrando como criando colônias em países que eram islâmicos. O único país que escapou de ser colônia vai o Irã, no mundo muçulmano, né? Apesar de ter muita ingerência, no Irã não chegou a ser uma colônia. E a Turquia também, um miolinho, mas foi esfarelada, o Império Otomano. Então, eles retraindo, os avanços científicos foram do Ocidente, cadê os retraindo, vai ficando mais duro. E aí criou-se, nesse momento de estresse, criou-se a Irmandade Muçulmana, movimento baseado numa leitura mais dura das tradições que estão no Corão, que estão nos hadiths, que estão ali todos. E essa leitura dura, começo do século XX, essa leitura mais dura, Irmandade Muçulmana, comecinho do século XX, viabilizou esses movimentos mais radicais. Muitas vezes, esses movimentos, eles têm basicamente todos a raiz na Irmandade, chama Irmandade Muçulmana, que visa ter um califado, uma união única, a expansão do Islã no mundo inteiro. Todo muçulmano pensa assim, não, o cara quer levar a vida normal dele. A grande parte hoje dos países da Península Arábica não quer mais isso. Não quer mais isso. Os radicais, mais radicais, estão meio que fora de lá. Inclusive, na Península Arábica, eles não deixam discurso dessa linha mais dura. Você não faz, eles mandam prender os líderes religiosos que partem no discurso mais agressivo. Por quê? Porque esse cara quer fazer uma revolução aqui. E eu não quero uma revolução. A minha vida, com esse petróleo todo, com essa riqueza toda, com esse luxo todo, eu não quero uma revolução. Só que, se você olhar uns 40, 50 anos atrás, esses países ricos da Península Arábica, muitas vezes, deram dinheiro para elementos radicais para viabilizar, até para enfraquecer pontualmente países ocidentais. Por quê? Porque, bem ou mal, existe uma competição por poder no mundo. Então, você radicaliza alguns elementos, existe dinheiro desses países do Golfo Pérsico, do Golfo Pérsico, da Arábia Saudita, da Península Arábica. Está documentado, está provado em movimentos radicais, dentro de um jogo geopolítico global. Tá? Então, é importante ter toda essa visão. Pô, Abraão, mas o que tem a ver com o Brasil? Como esses grupos radicalizados são contra o Ocidente, em muitos momentos, grupos radicais islâmicos, com base nesse conceito do grande califado, de destruir o Ocidente e tal, eles se alinham a grupos revolucionários que surgiram no Ocidente. Então você vê a aliança de grupo radical islâmico com o Adolf. Põe lá a apresentação de novo. Aqui, ó. Aqui é o líder religioso de Jerusalém com Adolf. A esquerda, que também quer destruir o Ocidente, ela muitas vezes se alia aos radicais muçulmanos para derrubar o Ocidente junto. Eles, hoje, você vê aqui, os wokes, pessoal homossexual, vida louca, tudo junto, protestando com muçulmano ao lado. E o muçulmano, vejam, um woke não pode andar no país muçulmano. Na hora que ele pisar no país muçulmano, o cara é preso. Num país muçulmano leve, o woke é preso. Não pode ter homossexual. O único país do Oriente Médio que o homossexual pode assumir e tal mesmo, eu acho que
que é Israel e Líbano, cara. Eu acho que no Líbano pode, mas no Líbano, na área que é cristã, se for ali onde é controlado pelo Hezbollah, provavelmente o cara não dura 5 minutos. Na faixa de Gaza, o OC não dura 5 minutos. No Irã, não dura. Só que eles protestam juntos. Por quê? Porque, né, é o conceito do inimigo do meu inimigo é meu aliado. Como eles querem derrubar o Ocidente, eles protestam juntos, trabalham juntos, e votam juntos. E votam juntos. Então você vê na Inglaterra os wokes recebendo o voto dos muçulmanos para tirar o político, grupos tradicionais do poder. Põe a apresentação de novo. Então, aqui eu já falei, né? Rebeliões e revoluções, geralmente feita por elite intelectual insatisfeita. Eu investi um montão para o cara se formar numa coisa. O cara não é formado não é eletricista, o cara não é mecânico, o cara não é motorista de caminhão, o cara não é. A moça não é. O que é formada no quê? Foi formada em sociologia. E aí, quando formou um monte de sociólogo, não tem emprego para todos os sociólogos. E a expectativa dela formada é trabalhar como uma pessoa com um diploma. Ou um engenheiro. Foi o meu cara em engenharia. Só que, não tem emprego para todos. Pode acontecer. Formou o cara é um engenheiro elétrico, só que o cara não consegue trabalhar, porque a economia afundou. Esse cara é um revolucionário em potencial. Só que ele sozinho não faz movimento. Para fazer movimento, você precisa ser legitimado, precisa ter um mito fundador e precisa ter uma linha ideológica. Pode ser a Bíblia, o Corão, ou um novo, tipo Das Kapital, o Livro Verde, o Mein Kampf. Você precisa ter uma organização, uma minoria. Os grandes movimentos, quem fala isso não sou eu, não, isso é Gramsci. Uma minoria organizada consegue impor, consegue espalhar, consegue dominar, consegue mudar a realidade de uma maioria desorganizada. Um grupo pequeno de pessoas que estão... Quem fala isso não é o Little Abe. Isso é base do... E eles estão corretos. Isso é Gramsci, a base do movimento de esquerda. Só que eu li as porcarias deles. E em algumas coisas eles estão certos. Historicamente, uma minoria obstinada, organizada, com energia, focada, ela consegue ganhar de uma maioria desorganizada que está olhando para o teto e vendo jogo de futebol. Nós aqui, hoje, estamos aqui há 3, 4 horas conversando. O cara fica no jogo de futebol. Eles não têm a menor chance de ganhar. Mas eles são muito mais. Eles não têm. O bolsonarismo não tem a menor chance de ganhar porque eles não têm ideologia. Nada. É só pilantragem. Bolsonarismo é só pilantragem. A esquerda tem ideologia, tem pilantragem também, mas eles têm uma ideologia. Ruim, mas tem. Eles têm valores errados, mas tem. O nacionalsocialismo também tem. E hoje no Brasil, pela primeira vez, para minha surpresa, existe um grupo que está trazendo alguns conceitos. O nacionalismo já foi até beliscado. Nacionalismo é uma palavra bonita, só que do movimento errado. Nacionalismo é errado, mas é bonito, nacionalismo. Socialismo também, é só a favor da sociedade. Progressismo também. Só que a palavra é bonita, não vai nessa, meu. Movimento totalitário, Aldo Rebelo apareceu mais um outro no nacionalismo. Ciro Gomes falando de Getúlio Vargas, meu, fascista. Getúlio Vargas, nazistoide. Quem mais está falando de Getúlio Vargas? MBL.
Então, é para a gente saber. Nosso movimento tem ideologia, é organizado, tem energia. A gente só precisa agora, e a gente, estou falando nós majestático, você precisa convencer mais 3 caras a serem faroleiros. Você tem que apontar a luz e abrir o olho dos caras e trazer 3. Por quê? 1.500. Com 5.000, nós somos um movimento muito forte. Bolsonarismo não tem a menor chance. Menor chance. Um movimento nacional socialista, um movimento nacionalista totalitário tem chance. Você começa com um grupo radicalizado, nacional socialista, e depois você ameniza um pouco o discurso, então, deixa ele mais nacionalista e chega ao poder de uma forma totalitária. E a esquerda já está no poder há muito tempo. Tá bom? Volta lá, por favor. Eu queria falar, justamente, para não passar a imagem que eu estou falando mal do Islã. Veja, tem momentos, por exemplo, quando eles invadiram, eu estou pegando um período muito específico, que é o exemplo que dá da coexistência, que teve um grande avanço tecnológico, mas teve também em Bagdá períodos assim, teve períodos assim em outras regiões do Islã. O Emirado de Córdoba, né, o Califado Omíada, foi um período de extrema tolerância, que recebe todo mundo, beleza, tá tudo legal. Só que chegou no ápice, ficaram muito relaxados, sofreram resistência e o califado, isso era um reino só na Península Ibérica, Portugal e Espanha, com exceção do reino de Astúrias, e aí ele se quebrou em um monte de principados, 30 mais ou menos, e aí enfraqueceu. E quando ficaram nesse monte de principados mais fracos, começou a radicalizar, mas principalmente os cristãos começaram a tomar. Eles foram buscar apoio no Marrocos. Marrocos, Magrebe, né? Marrocos, Argélia, Tunísia, onde tinha um império. Primeiro com os almorávidas, que eram mais radicais, mais duros. Já veio uma linha bem mais dura de Islã, que já perseguia mais, cobrava imposto de sangue. O que é imposto de sangue? Você tem que entregar. Os otomanos tinham que entregar o filho, o cristão tinha que entregar um filho. Na Espanha era uma filha, para ser concubina dos caras. No otomano também. E aí o que acontece? Tem esse império dos almorávidas no Marrocos, só que lá no Marrocos estava meio que em decadência. E surge um grupo de jovens rebeldes que começam a se rebelar, montanha, guerrear, que era os almohadas. E esses tinham interpretação que é muito mais dura, porque eu sou revolucionário desses trechos do Corão. E aí eles tomam primeiro o Magrebe, tomam a Península Arábica, e ali é um período que os caras vão atrás de cristão, de judeu, perseguem. Os judeus, por exemplo, fogem da área ocupada pelos muçulmanos para os reinos cristãos, nesse período. E eles vão perdendo espaço e tal. Então, é isso que eu queria mostrar. Tem períodos que são mais tranquilos, tem períodos que são mais duros. Isso em qualquer civilização existem ápices, apogeus, decadências. Nas crises, você busca referências. Qual é a sua referência? Se essa referência for mais suave, a transição pode ser mais suave. Se a referência for mais dura, pode ser mais dura. E vocês têm que saber, o Islã disputa espaço com a cristandade desde seu início, é uma briga civilizacional. Samuel Huntington descreveu isso brilhantemente no Clash of Civilizations. É um livro que eu já falei aqui várias vezes, eu recomendo que vocês leiam. E em várias oportunidades, o Islã se alia a grupos no Ocidente que querem acabar com o antigo regime. Eu quero acabar com o antigo regime, beleza.
A Revolução Francesa queria acabar com o antigo regime. Os comunistas, acabar com o antigo regime, que é o Ocidente, né? O nacionalsocialismo, que é acabar com o antigo regime. Por isso que você vê figuras como esse. Todo muçulmano apoiou o Islã? Não, teve muito muçulmano bom que foi controlado. Muito muçulmano bom. Porém, tinha muçulmanos que deram apoio, houve uma aproximação clara, tinha uma divisão inteira da SS de voluntários muçulmanos ali da Iugoslávia. Mas na Albânia, por exemplo, os muçulmanos da Albânia não apoiaram a turma do Adolf. O rei do Marrocos, no que ele pôde fazer, Marrocos ocupado, porque era protetorado francês, Vichy, o que ele pôde fazer, ele fez para dificultar a vida dos nacionais socialistas do Adolf. Então, tem um monte de exemplo de muçulmano bom, um monte de exemplo de muçulmano ruim. A dureza do Islã que é visível, é pela leitura dos trechos que tem no Corão, que não tem no Velho e no Novo Testamento. O Novo e o Velho Testamento, na minha opinião, é um livro divino, na minha opinião. Para mim, essa é a prova da divindade. Tá? Cheio de alegorias, que eu tenho liberdade para interpretar e discutir, eu acredito nisso. Essa é uma outra coisa que me dá um pouco da Igreja Católica, que eu não tenho a mesma autonomia para pegar, abrir e discutir. Eu tenho que seguir a linha. Eu prefiro escutar e ver se eu concordo ou não concordo. Tá? Põe, por favor, a apresentação. Acho que acabou. Eu queria passar alguns vídeos agora mostrando os exemplos que foram feitos durante a apresentação. Eu acho que eles falam por si próprios. Eu separei principalmente o MBL, porque o MBL, nesse momento, na minha opinião, vive uma fase fascinante. Será que eu matei dessa vez? Não sei. Bati meio de lado. Minha casa não está cheia de música, eu estou fazendo uma obra aqui, e aí os caras que vieram trabalhar na obra têm que deixar a porta aberta, e aí entrou porque está muito quente. Tá? Mas normalmente minha casa não tem música. Não. Eric, vamos passar os vídeos? Quer fazer algum comentário do que eu falei? Não, para mim tá perfeito. Vamos lá, Abrão. Vou começar com o MBL aqui primeiro, que eles têm não, ele não é muçulmano, Ele é muçulmano. Ele é muçulmano? Ricardo Almeida. Ele chama Ricardo Almeida, mas é muçulmano. A filha dele se chama... Ele falou, é Aisha o nome da filha dele. Ele é muçulmano, ele vai à mesquita e reza, e aparentemente ele é radical. No MBL. Ele é apresentado como o ideólogo do MBL, o filósofo do MBL, o professor do MBL. Apesar de ser jovem, mas para mim, né? Para mim, perto de mim ele é jovem. Mas tem idade para ser professor, dá para ser professor com 20 e muitos. Professor universitário, não sei se ele tem formação, não sei qual é a dele. Não estou falando que ele é burro, mas ele é muçulmano e aparentemente é um muçulmano linha dura do MBL. Eu acho que bom é uma sociedade que vive sob a ordem da Sharia, do conservadorismo islâmico mais estrito. Eu acho que bom é a sociedade da Mauritânia, o Irã, não a Arábia Saudita de hoje, que eu acho que ela tá muito modernista. Mas isso que eu acho que é bom. Mas assim, quando eu falo isso também, aí vem a galera também da direita, que quer me apredrejar. Ah, não pode! Que absurdo! Assim, também tem um detalhe, né? O conservadorismo ocidental é conservador até a página 2. É assim, nós somos muito conservadores. Pintou um negócio do Irã, a galera já... por que as mulheres estão de burca? Ai, que terrível, não pode, a polícia da moralidade. Então, assim, é um conservadorismo do derrotado, você tá ligado? Uhum. É aquele, nós somos sim conservadores, mas tem que ter parada gay. Então, porque a burca... Por que cobrir o cabelo? O cabelo da mulher é o caminho para o inferno. É uma coisa assim, tem uma passagem, coisa meio... Cara,
eu sou contra a mulher se cobrir daquele jeito. Primeiro, uma questão de... Imagina, andar hoje, tá, temperatura chegou a 38 graus, só que está úmido, a sensação térmica é 40 e muitos, 44, uma loucura. Quente pra caramba. Imagina no Oriente Médio, né? Não, imagina você todo coberto de preto, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá louco. Tem aspectos culturais. Então, no norte da Europa, o pessoal fica pelado. O corpo não é tão estigmatizado. O pessoal não tem tanta vergonha do corpo. No sul da Europa tem. Então, tem aspectos culturais, tradicionais, mas, de um modo geral, eu acho que o homem tem que se controlar. Não é porque ele viu a mulher com pouca roupa que ele pode ir lá, porque essa que é a razão. Não pode mostrar, porque senão ele tenta o homem daí ele foi enfeitiçado pela mulher e vai lá e... Não é isso, cara, não pode. Se controla aí, não. Se controla aí. Eu não quero que as minhas filhas vivam num país que elas têm que se cobrir, porque senão o cara pode pegar elas na marra. O homem tem que saber. Fez xixi fora do pinico? Fez bobagem? Você é senhor do seu destino e tem que arcar com as consequências dos seus atos. Eu sou a favor disso. Abraão, Fala. não, teve um tweet dele também, desse Ricardo Olhei. Almeida, que é famoso, né? Ele não apagou, tá? Esse Jonatas aqui, ele tinha falado, ó, entendo que para você não é assim, Ricardo, ainda bem, mas como posto antes, para muitos muçulmanos a menstruação não é critério. O próprio Maomé teve relação com a criança Aisha, né? Quando esta ainda não menstruava. Maomé é parâmetro para esse povo e continua, né? Aí ele ficou bravo, que ele falou, ó, lave a boca para falar do sagrado profeta. Não importa o que você acha do casamento com a Aisha. Ele consumou após a menstruação dela. Aisha foi uma santa guerreira amada, venerada, tanto que pus o nome de Aisha em minha filha. Como disse, sei de onde vem o seu papo. Então, deixa eu explicar um pouco essa história. Se você pegar os hadiths, eu acho que não está no Corão isso, tá? Então, estão nas histórias contadas depois do Corão. Mas são hadiths que são considerados confiáveis, porque tem alguns que são menos confiáveis, né? O que acontece? O Maomé casou com a Aisha quando ela tinha 6 anos. 6. Porém, ele esperou ela completar 9 anos para consumar. Quando ele teria consumado, ela estava brincando com bonecas. Como a boneca é uma figura humana, e não pode ter idolatria no Corão nenhuma, não pode ter figura humana, você só pode brincar com boneca, uma mulher só pode brincar com boneca até ela menstruar. E quando foi consumar, estava com a boneca. Tá? Então, tem toda uma discussão. E eu sou a favor da interpretação branda. Então, tem gente de bem que acha errado o cara casar com uma menina de 6 anos e consumar quando está 9. Então, quem lê da forma absurda, abjeta, eles casam com menina com 9 anos e consumam quando menstrua. Você vai para o país lá, mano, no Iêmen, acontece casamento com criança, tem. A menina que foi capturada em Yazid, consumaram a menina lá, não foi casar, ela virou escrava sexual, 11 anos. Então tem. Tá? Hoje em dia tem, não é? O cara lê, se tiver uma crise, o pessoal que interpretar do jeito mais... Só que tem as pessoas boas, que são contra isso, e falam, não, tem uma tradução aqui, tá errado, não era 6, era 16. Ela só consumou tal com 19. Então, tem gente que fica nessa disputa. Só que ele podia ter feito aí o disclaimer, né? Olha, eu sou contra, para ele, Maomé é o profeta, eu não admito que você traga nenhum questionamento ao Maomé, porque o Maomé é considerado o homem mais perfeito de todos, exemplo de todos. Então, se o Maomé fazia, você também pode fazer. O que o Maomé faz, você também pode fazer.
Então, cachorro, por exemplo, ele é contra, porque ele falava, recebeu o anjo Gabriel à noite, e naquela noite ele não recebeu o anjo Gabriel porque tinha um cachorro. Então, onde tem um cachorro, o anjo não entra. Então, não pode ter cachorro. Então, tem todo um contexto diferente, cultural. Pô, Abraão, mas é contra cachorro. Naquela época, se parar para pensar, dava um surto de raiva. Não podia ter cachorro em casa. Cachorro mais sujo. Não vou entrar nesse mérito. É uma civilização diferente. Vocês têm que saber que é diferente. Mas, em algumas circunstâncias, pode chegar a padrões que você fala assim, beleza, que eu me sinto melhor, eu me sinto muito melhor aqui em Casablanca, no Marrocos, eu me sinto muito melhor aqui em Istambul, eu me sinto muito melhor em Tirânia, na Albânia, que é muçulmano, do que no Leblon. Não sei, tá durante o carnaval, né? Eu me sinto muito melhor ali em Istambul do que num baile funk, em Moema, na época do carnaval, tudo mijado, defecado, desculpa, urinado e defecado. Tá bom? É isso. Agora, no Iêmen, eu prefiro o Leblon, no carnaval. Abraão, você separou um comentário aqui também que você queria falar sobre o MBL. Esse aqui, ó. De novo, né? Apareceu um monte de comentário pessoal do MBL. Marqueteiro supostamente ligado ao MBL xinga Jesus ao lado de... Né, que a gente... Cara, eu sigo vocês, mas esse corte é muito desonesto. Não sei porquê, tem que dar argumento. O vídeo inteiro deixa bem claro que Jesus era tratado como um retardado pelos poderosos da época. Zombaram dele em vida e em seu julgamento. Se vocês querem ser levados a sério, precisam checar as fontes e os vídeos que vocês publicam. Cara, eu vi o vídeo, ele foi extremamente desrespeitoso com Jesus. Se você conseguir achar rápido o vídeo aí, beleza, Eric, desculpa te pedir de última hora. Mas não foi apenas essa vez que o MBL ofendeu Jesus Cristo. Não foi apenas essa vez. Você tem uma sequência de episódios onde o MBL coloca Jesus como viado, pegando rola, banana, entendeu? Não é um episódio e não é uma pessoa. Quando é um episódio, uma pessoa, pode ser. Jogou a moeda para cima, caiu o cara. Porra. Segunda vez, cara de novo. Terceira, 20 vezes cara, não é, meu. Tem rabo de porco, pé de porco, orelha de porco, focinho de porco. Cara, para, meu. Não é coincidência. E é isso que eu respondi. Caso fosse apenas um episódio como esse, eu poderia escutar esse argumento. Deve ser a quinta ou sexta vez que desrespeitam Jesus. Faz o seguinte, fala a mesma coisa. Pede pro Ricardo Almeida, esse cara aí, o ideólogo de vocês do MBL, para falar a mesma coisa. Ou tá junto no palanque, quando falaram de Jesus. Fala a mesma coisa que falaram de Jesus, que Maomé é retardado, não sei o que lá. Fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Vamos ver. Se não tem nada demais, faz a mesma coisa. Faz aí o teste. Ou, melhor ainda, vocês não colocaram na revista de vocês aí do MBL, Jesus ali, de franga, chupando uma banana, não sei o que lá. Faz a mesma coisa. O cara que... Não foi na revista do MBL, foi uma revista de um cara que era ali da revista do MBL. Faz a mesma coisa com o Maomé. Faz a mesma coisa. Só para a gente ver se não tem nada demais. É tanto episódio, veja. Mitra tatuada nas costas. É muito episódio na sequência para falar que é só uma coincidência. Não é? Quando você pega, tem escrito o Adolf, ele falou, escreveu, porque o que acontece? Os muçulmanos vieram subindo a Península Ibérica e chegaram até a França. Aí
Carlos Martel, ele andava com martelo de guerra, veio com o martelo e jogou, destroçou, mas foi no meio da França. O Hitler falou, caso eles tivessem invadido a Europa, dominado a Alemanha e tal, e hoje a Alemanha fosse muçulmana, nós estaríamos melhor. Há mais uma coincidência. Tá bom? Eu achei o vídeo aqui, Abraão. Achei o Aí. vídeo. Vou colocar. 2000 anos atrás, um retardado na Palestina começou o movimento e hoje essa porra manda no mundo! No mundo! Nós saímos às ruas e a primeira vez que o MBL saiu em Santa Catarina, eu tava parado no trapiche da Beira-Mar com um amigo petista e vinham 12 pessoas atrás de um caminhãozinho de som. E esse amigo petista tirou sarro da minha cara, olhou pra mim e disse: pois é, com 12 que vocês vão derrubar a presidente da República. E eu falei pra ele, com 12 a 2000 anos atrás, um retardado na Palestina começou o movimento e hoje essa porra manda no mundo! No mundo! É bem diferente do que ele falou aqui no comentário, que ele tinha dado um contexto e etc. Não tem nada a ver com isso aqui, cara. Põe lá de novo o Ricardo Almeida falando do Maomé. O texto, O- os textos. Só o texto. O tweet. É o peraí, tweet. deixa eu pegar aqui. Olha a diferença do tratamento. Que tá no slide. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Entendeu? Olha a diferença do tratamento. Aqui, ó. Lave a boca para falar do sagrado profeta. Entendeu? Lave a boca para falar do sagrado profeta. Amplia aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Do ponto de vista de expansão de poder, o cristianismo começa 2000 anos, né? Estamos aqui no ano... Vai fazer 2000 anos. Em Israel, não é na Palestina. Palestina só no ano 70 como punição pela rebelião dos judeus quando destrói Jerusalém. Aí os romanos põem Palestina. Então foi em Israel, tá? Ou Judéia. E ele tem 2 bilhões e poucos hoje de cristãos do mundo, tal, domina do ponto de vista tecnológico, são os países cristãos que têm a ponta na tecnologia, tal. Mas se você pensar em termos de velocidade de expansão, o Islã se expandiu mais rapidamente, né? O Islã ele tem quase 2 bilhões e surgiu 600 anos depois do cristianismo. Então, por que ele não fala a mesma coisa? Do sagrado profeta, segundo o Ricardo, é o sagrado profeta. Por que o sagrado profeta e o retardado? Por que viado e aqui nada? São coincidências. Por que Mitra tatuado? Por que o Deus Mitra tatuado nas costas? Veja, eu sou a favor da liberdade de religião, de expressão. Eu só quero que eles expliquem, para vocês saberem o que eles estão montando aí. Verdade seja dita, o Kim Kataguiri, quando ele falou sobre o direito de existir, que deveria ter o direito de existir um partido nacional socialista no Brasil, eu achei que na época, eu até falei, não, em termos conceituais, falou, mas não é. Hoje em dia eu não seria tão assertivo em falar, não, é conceitual só, não está falando em termos hipotéticos. Não. Tá bom? Abraão, foram recuperar uns tweets antigos do Renan também, né? Que ele, até que eu peguei aqui, que ele fala o seguinte, primeiro, esses dois, né? O bom de perdermos essa eleição é que ao menos não preciso fingir que sou contra o aborto, aborta geral. E P, né? No escapamento da igreja aqui. E ele Desculpa, a gente tem que falar pau no cu da igreja. Tá? Tem que falar, porque senão é isso aqui, eu não gosto de falar, é pau no cu da igreja. É isso. E aqui embaixo ele falou outro, que são muito mais os deuses gregos, próximos dos humanos, falhavam e tinham defeitos. Esse deus cristão cagando regra é foda. Mais uma coincidência. Tiramos do contexto. Aqui a mitologia utilizada no nacionalsocialismo do Adolf era nórdica, tá? Eram os deuses nórdicos pagãos.
Até hoje tem grupo nacional socialista na Alemanha que usa o martelo de Thor como simbologia. Não quer dizer que o cara tem um martelo de Thor pendurado, que ele é nacional socialista. De repente o cara, loiro e tal. O cara, sei lá, tem as runas. Mas quando começa a ter uma sequência, o cara usa coturno, suspensório, cadarço vermelho. É muita coincidência. Coturno, suspensório, cadarço vermelho no coturno, cabelo raspado, 88 tatuado no braço. Pô, não, cara, para. Muita coincidência. É muita coincidência. Tem mais, né? A gente tem mais Abrão, coisas. tem um vídeo por que é o aborto? Porque a base de referência de valores é outra. Porque hoje, quando você finalmente entendi, a base de valores é outra, cara. A base de valores de referência é outra. Por que o Lula... Veja, se o cara... Se a pessoa não acha roubar errado, ela rouba, cara. Entendeu? Se ele não considera que quando sai o espermatozoide e fecunda o óvulo, surgiu um DNA, e esse DNA é único, e isso já é a vida, cara, é outro conceito. Para mim, é um assassinato. Pô, Abraão, mas e se tiver em situações extremas pode fazer o aborto? Falei, o que a legislação manda. Só que, por exemplo, eu acho que o responsável pela violência sexual que gerou uma criança que foi abortada tem que entrar na conta dele assassinato. Esse aborto foi um assassinato causado pelo violador. Esse cara, para mim, é pena de morte, cara. O violador tem que ser pena de morte. Pena de morte. O cara que faz uma coisa dessa é pena de morte. Falando em violador, será que não está na hora de mostrar aí o videozinho do Nando? Tem um vídeo do Nando Moura que pode colocar? Porque violador eu acho que tem que ser pena de morte. Não dá. Eu não... Abraão, chegando na presença, não será porque a Constituição não permite. Tá? Mas faz outra Constituição, gente. Eu chego lá, eu vou resolver o problema da corrupção, do esgoto, vamos colocar o Brasil de novo nos eixos. E reforma a janela da minha casa também. Cara, para. Eu não sou o super-homem, não faço um milagre. Vou passar 4 anos lá rumo. Se bobear, passo para tu, passo para o Eric, e daí é com vocês. A Constituição eu não vou fazer, não, cara. Muita coisa junto. E também aproveita, para. Não, para. Tá bom? Já tem muita coisa para arrumar. Constituição nova é muito complicado para fazer. Principalmente num país perdido. 40 anos no deserto para a gente sentar e discutir de novo uma Constituição. E se tiver a Constituição, se tivesse na minha mão, 2 páginas, cara. Eu chegaria carregando as 2 páginas assim, que nem Moisés. Tá bom? Pronto, pode ir. Colocar o vídeo do Nando aqui, se você quiser pausar, aí você me avisa. Então é isso daqui, ó. Justiça de São Paulo nega pedido de Renan Santos para remover postagens de rede social sobre acusação de estupro. Foi esse boletim de ocorrência aqui que o Renan Santos tentou censurar. Narra que, no dia 19/6/2021, após combinar via WhatsApp se encontrar com o autor, entrou no veículo dele. Conta que, ao parar o veículo, começaram a se beijar. Em seguida, o autor abaixou as calças e passou para o banco do motorista, para o banco do passageiro, onde estava a vítima, abaixando o banco em seguida. A vítima declara que, naquele momento, ele abaixou as calças dela e puxou a calcinha para o lado, enquanto ela tentava empurrá-lo, dizendo que não queria, mas ele a empurrava de volta e dizia: "Você vai querer sim." Conta que ele tentava inserir o pênis em sua vagina, mas como ela estava usando absorvente, ele não conseguiu introduzir completamente. A vítima afirma ainda que, durante a tentativa de se desvencilhar, o autor apertou seu pescoço com uma das mãos e desferiu um tapa em seu rosto. Declara que as agressões só cessaram quando ele ejaculou na região da sua vagina, na parte externa. Essa moça, ex-companheira do Renan Santos, muito nova ainda, procurou a polícia desesperada para relatar isto que aconteceu com ela. 2 meses depois, ela vai à polícia, acompanhada de um advogado do MBL, o senhor Elias Roberto Fishman, que inclusive depois foi trabalhar no gabinete do Kim Kataguiri, para mudar completamente a versão. Nada disso aconteceu. Por falta de provas e com o depoimento da vítima agora mudando, arquivaram toda a investigação ano passado. Por que você acha que essa menina mudou a sua versão?
Porque agora é tapa na cara. Quando nós tivermos o poder, é prender ou matou. Menos um dia. Se o Nando Moura merece, não falarei. Porque a gente ainda não tem poder, né? Enquanto não tem poder é tapa na cara. Depois é prender ou matou, né? Cara, eu ia chegar nele e ia falar: seu merda, deu azar hoje que você me encontrou. Então, para pra apanhar. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. Ah, eu já peguei um bandido, meti a porrada nele e levei numa boca de fumo pros traficantes darem fim nele. Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Bárbara Tonelli! Bárbara Tonelli! Não formos permitidos! Não formos permitidos! Quem entrar, a Bárbara, será estuprada! Então, as pessoas acham que ele está fadado, que essa estratégia é completamente errada e que é loucura o que eles estão fazendo. Não é. Não é, porque você tem um grupo de jovens homens razoável, extremamente frustrados numa sociedade que não funciona, como a brasileira. A sociedade hoje brasileira tem bagunça, sexo, loucura. Só que se você não tiver grana, você não participa dessa bagunça. Sua vida não tá legal, não tá boa. Tem muita gente frustrada no Brasil. E a pior coisa que tem é um homem jovem, de 15 a 30 anos, extremamente frustrado. Aí fala assim, pô, mas não é todo homem jovem frustrado que... Não, não é. Aí você pega com propensão à violência e meio esquizofrênico, não completamente meio, o percentual é grande. 3, 4, 5, 6%, pode ser. Pode ser sim. 5% pode ter. E com 5% eles conseguem eleger. Numa situação assim, não como com o Flávio, porque daí você pega o Flávio, que tem um monte de outros problemas ali, pega o Flávio, que ele está murchando, pode ser que eles capturem um percentual maior, mas esse mercado, com esse discurso, do jeito que está o MBL, tem um grupo de homens, dentro desse conceito do Red Pill, extremamente frustrado, decepcionado, enfim, que é isso aí mesmo, o cara mesmo foi para cima da namorada dele. Não estou falando que ele fez isso ou não, estou só vendo aquilo que o Nando Moura relatou do boletim de ocorrência. Mas tem um grupo de homens no Brasil que acha, né? Fez ele muito bem mesmo. Isso aí mesmo. Isso é bacana. Isso aí, quero ação. Aí, tem um grupo. Quanto é esse grupo? Historicamente, no mundo, cara, é 5%. Com 5%, 4%, ele consegue eleger mais de um deputado. Mais de um deputado. Ele é um movimento se consolidar, ele está fazendo uma transição, não era aberto, explícito do jeito que está. Ele faz a transição, consolida e depois abranda e expande. Extremamente radical, traz esse grupo radical, 3, 4% da população total, pode ser 6% dos homens, 5% dos homens, sim. Se você tiver 3% dos votos teus ali, você tem um partidinho consolidado, redondinho, tal, agressivo. Esse discurso é bem agressivo. E a partir de algum momento você pode abrandar, principalmente numa situação de caos, e trazer mais pessoas para dentro. Dá para fazer. É por isso que eu estou dando tanta importância, porque outro movimento nacionalista que surgiu, que eu acho péssimo, é o do Aldo Rebelo. Mas o Aldo Rebelo, primeiro que eu acho que é só fachada, que ele continua sendo comunista. E ele não tem movimento. Quem tem movimento é a esquerda, tem movimento, cada vez mais fraco e mais velho, mas tem. Os wokes têm. A esquerda woke tem movimento. MBL está bem desenhado, E a gente tem movimento, só que a gente está pequeno ainda. Bolsonarismo, eles têm só espuma, não tem nada na mão. Por isso que eles perderam o poder
e não irão voltar mais. Gente, era isso. Acho que tem mais alguma coisa, não, né, Eric? Não, é só isso. Você que não é membro, agradeço que você esteja vindo aí no dia seguinte. E agora vamos interromper, mandar um abraço para você que não é membro, e agora vamos interromper e passar para as perguntas.